Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, mais um vídeo aqui continuando, seguindo em frente nesse projeto Salmos. Hoje para refletir no Salmo 41, que em algumas traduções bíblicas, Salmo 40, 41. Aqui nós vamos ver que se conclui a primeira parte dos Salmos, onde desse capítulo 1 até o capítulo 40, todos foram salmos cuja autoria é do próprio rei Davi. E o rei Davi, então, mais uma vez aqui, perante o Senhor, se colocando em oração, em diálogo orante com o Senhor, ele vai dizer assim: feliz quem pensa no indigente, no dia da desgraça o Senhor o livrará. O Senhor lhe trará ajuda no leito do sofrimento. Quando estiver doente, tu o aliviarás na enfermidade. Davi se encontra em enfermidade. Não se sabe aqui se ele estava verdadeiramente enfermo, no leito de cama, acamado, enfermado, ou ele se sentia enfermo no sentido espiritual. E mais uma vez ele coloca qual a origem dessa enfermidade, dele estar sentindo no leito de enfermidade. Ele vai dizer que no versículo 5, tende piedade de mim, Senhor, cura minha alma, pois pequei contra ti. Então, muito provavelmente é uma enfermidade na alma, uma enfermidade espiritual que ele está sentindo. Um abatimento espiritual por causa dos seus pecados. Mas não somente dos seus pecados, mas mais uma vez, ele vai voltar a incorrer também em reclamar ao Senhor, em protestar ao Senhor pela ação dos seus inimigos. E ele diz, quando ele diz aqui, meus inimigos dizem maldades a meu respeito. Quando é que vai morrer e se extinguirá o seu nome? Então Davi se vê aqui pesaroso perante Deus, porque já se sentindo enfermo, adoecido na sua alma, talvez também no seu corpo físico, por causa dos seus pecados, ainda tem que suportar o peso dos seus inimigos que torcem, que desejam a sua morte, dizendo quando é que vai morrer e se extinguirá o seu nome. E Davi ainda vai mais além em declarar algo aqui no versículo 10, quando ele diz, e entre esses inimigos, até o meu amigo pessoal no qual eu confiava, que comia a minha mesa, levantou o calcanhar contra mim. O meu amigo pessoal que comia a minha mesa, levantou o calcanhar contra mim. Levantar o calcanhar naquela expressão judaica daquele tempo significa traição. E aí, meus irmãos e irmãs, vamos abrir um parênteses para nós lembrarmos aqui. Quando Deus fala à serpente lá no Gênesis, depois de saber que ela tinha levado Adão e Eva a caírem e a pecarem. Deus vai dizer à serpente que porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela te esmagará a cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente, que viria da descendência da mulher. Nós sabemos quem é esse descendente. Quem é esse que vem da mulher? Davi aqui vai dizer que o meu melhor amigo que comia a minha mesa levantou contra mim o calcanhar. Nós sabemos de quem, da descendência de Davi, quem virá. Lá na frente no Novo Testamento, Quinta-feira Santa, todos sentados àquela mesa, está ali quem? O filho da descendência da mulher. Aquele em que Davi é prefigurado.
que é prefigurado em Davi. Está ali sentado ao centro da mesa, cercado por 12 amigos, e entre esses amigos, um vai lhe trair. Ferir o calcanhar, levantar o calcanhar, irmão, significa traição. Nós estamos falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ali entre aqueles que ele tinha como amigos, um levanta contra ele o calcanhar, que é Judas Iscariotes, que leva Jesus à morte. Mas Jesus, cumprindo a sua missão de morte de cruz, ali ele esmaga a cabeça de Satanás. Então, meu irmão, minha irmã, nesse salmo, Davi vem dizer o que para nós? Que o pecado nos enferma, o pecado nos adoece, literalmente nos adoece, fisicamente e espiritualmente. Quantas pessoas estão padecendo de doenças físicas por causa dos seus pecados? Precisados urgentemente de um sacramento da confissão, de ir a um confessionário e confessar os seus pecados. Quantos e quantos casos não existem na história da igreja de pessoas que foram curadas por um sacramento da confissão? Por isso que ele é chamado sacramento de cura, juntamente com o sacramento da unção dos enfermos. Porque o sacramento da unção dos enfermos tem também o valor de uma confissão, diz lá a carta de São Tiago. Então, meu irmão, minha irmã, você que se encontra enfermado pelos seus pecados, quantos encontram-se enfermados pelos seus pecados? Um dos lugares da cura se chama confessionário, sacramento da confissão. O outro, para aquele que está acamado em cima de uma cama, dias e dias, semanas, meses. Quantos não saíram desse leito recebendo um sacramento da unção dos enfermos, porque ali foram perdoados e automaticamente curados pelo aquele sacramento. E Davi se encontrava enfermo, precisando de quem o ajudasse. Mas, que pena, não houve nenhum feliz que pensasse nele, que era um indigente naquele dia da sua desgraça, daquela sua enfermidade. Por isso que ele começa esse salmo dizendo: feliz quem pensa no indigente, no enfermo, no que está passando mal, no infeliz, nos que está, na triste realidade de uma doença, da enfermidade, e o Senhor o livrará. O Senhor o guardará e lhe preservará a vida e há de fazê-lo feliz na terra. Mas triste daquele que, em vez de cooperar com o bem do que está enfermo e doente, pelo contrário, ainda colabora para o seu mal, desejando o seu mal, levantando o seu calcanhar contra ele, ou seja, agindo de forma errada, traidora, mesquinha, pérfida, porque tem aqueles corações maus que nem ajudam a curar e ainda cooperam para matar. Essa é a realidade desse mundo, meu irmão, minha irmã. Por isso que só quem é por nós verdadeiramente, em primeiro lugar, é o nosso amado Jesus, aquele que experimentou passar por essas tragédias, de se ver todo enfermado, chagado, ferido, maltratado, pregado numa cruz, por um ato de traição, para nos trazer cura e restauração, que Isaías 55 diz que ele tomou sobre si nossas dores, para nos trazer cura, para nos trazer restabelecimento, pelo seu sacramento da confissão, pelo seu sacramento da unção dos enfermos, que você deve buscar com fé e com confiança. Não acredite em quem diz o contrário, dizendo que isso não existe, é mentira, é invenção da igreja. É verdade, meu irmão, minha irmã, esses sacramentos são sacramentos de cura verdadeiramente. E que você se levante da tua enfermidade, que você se levante desse leito de enfermidade, assim como Davi se levantou e deu graças a Deus, e por isso que ele termina esse salmo dizendo: pela minha integridade me acolheste, me fazes permanecer na tua presença para sempre. Bendito seja o Deus de Israel desde sempre e para sempre. Amém, amém.
esse Deus de Israel, esse Jesus maravilhoso, está na Santa Igreja ao nosso dispor para nos sarar e nos curar. Temos as curas pelas vias da medicina, mas temos também um meio de cura pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem pela fé na Igreja, pela fé nos sacramentos, pela fé no nome de Jesus. Você seja, meu irmão, sarado e curado dessas enfermidades. Eu rezo e rogo para que o pecado que te enfermou seja em ti curado pela confissão desses pecados, pela recepção desse sacramento de cura. E se esses pecados te levaram a um leito de enfermidade, que o sacramento da unção dos enfermos te ajude a ser restabelecido. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Paz e bem.